O que é o dito dia do Senhor? Por mais que alguns suponham que o dia do Senhor seja um período de 7 anos, conhecidos como tribulação e grande tribulação, ou tão somente o período da grande tribulação, que é um período de 3 anos e meio, o dito dia do Senhor há de se cumprir em um dia literalmente, ou seja, um dia composto de 24 horas. E que dia será este e quais serão as coisas que nele hão de ocorrer? O que este dia engloba? Quais são os acontecimentos? É o que nós veremos por meio deste, através do qual eu enumerarei 34 pontos ligados ao dito dia do Senhor. Vejamos então cada um dos 34 pontos ligados ao dia do Senhor na palavra de Deus. Número 1. O dia do Senhor vem contra todo soberbo e altivo e contra todo o que se exalta. Isaías capítulo 2, verso 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatido. Número 2. O dia do Senhor vem como assolação. Isaías capítulo 13, versículo 6. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como a assolação. Número 3. O dia do Senhor vem com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías capítulo 13, versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Número 4. O dia do Senhor vem trazendo vingança através da espada, por meio da qual será sacrificado os seus adversários, os adversários do Senhor. Jeremias capítulo 46, verso 10. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Número 5. O dia do Senhor é tempo de peleja. Ezequiel capítulo 13, verso 5. Não subistes as brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Número 6. O dia do Senhor será nublado e tempo dos gentios se levantarem contra o povo de Deus e sua terra. Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Número 7. O dia do Senhor vem como assolação do Todo-Poderoso. Joel capítulo 1, verso 15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Número 8. O dia do Senhor será anunciado por meio do soar de trombetas. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Número 9. O dia do Senhor será grande e muito terrível.
Joel capítulo 2, verso 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Número 10. Sinais no céu estão conectados a este dia. Joel capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Número 11. O dia do Senhor é dia de batalha no vale da decisão. Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Número 12. O dia do Senhor é dia de trevas. Amós capítulo 5, verso de número 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Número 13. O dia do Senhor será dia de escuridão. Amós capítulo 5, versículo 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Número 14. O dia do Senhor será sobre todos os gentios, recompensando aos tais. Obadias capítulo 1, verso 15. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Número 15. O dia do Senhor será dia de sacrifício, e quem o fará será o próprio Senhor. Sofonias capítulo 1, versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados, que neste caso tratam-se das aves do céu. Número 16. O dia do Senhor é dia de amargor e clamor. Sofonias capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Número 17. O dia do Senhor é tempo de despojamento. Zacarias capítulo 14, verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Número 18. O dia do Senhor será grande e terrível. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Número 19. O dia do Senhor será tempo de angústia para Jacó, que se dará no cerco para o Armagedom. Deus, que ainda estará no controle, intervirá por meio do Messias e punirá tais nações, tais gentios, por meio do Filho em sua vinda. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Zacarias 14, versos 1 ao 5. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti, porquanto
ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então, Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus Kadosh santos. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono de glória. Número 20. O dia do Senhor será grande e glorioso. Atos capítulo 2, verso 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Número 21. O dia do Senhor está inserido dentro do dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos capítulo 2, versos 5 ao 10. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a todos aqueles que praticam o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Número 22. O dia do Senhor está conectado a Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Que trata-se do dia do Senhor, é a mesma coisa. Número 23. Novamente, o dia do Senhor está conectado a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Número 24. O dia do Senhor é chamado de dia de Cristo, porque está conectado à vinda dele. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8. O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará
até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Quando vier, para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 18. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixando de nos congregarmos, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Número 25. É chamado de dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Lucas capítulo 21, versículo 28. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Número 26. O dia do Senhor é chamado de dia de juízo. 2 Pedro capítulo 2, verso 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 Pedro, capítulo de número 3, versos 7 ao 10. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 1 João capítulo 4, verso 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Número 27. O dia do Senhor é chamado de dia de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Número 28. O dia do Senhor é chamado de dia de vingança. Isaías 34, verso 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela contenda de Sião.
Isaías capítulo 61, versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías capítulo 63, versículo 4. Porque o dia da vingança está no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. Número 29. O dia do Senhor é chamado de dia da visitação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Número 30. O dia do Senhor é chamado de o grande dia da ira do Senhor. Apocalipse capítulo 6, verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Número 31. O dia do Senhor é chamado de dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Número 32. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, cessando a paz e a segurança que todos os apóstatas, ímpios, rebeldes, adeptos do sistema do governo do anticristo e do seu exército estarão desfrutando, supondo que não há ninguém que os possa vencer, que os possa punir, que os possa tirar a paz e segurança que estarão vivendo sobre a terra, perseguindo e não sendo perseguido, destruindo e não correndo risco e ameaça de ser destruído, prevalecendo contra tudo e todos aparentemente, a ponto de culminar na batalha no Armagedon. E será exatamente aí, nesse momento, que vai se cumprir o dia do Senhor, que virá como ladrão, de forma repentina e inesperada por estes e para estes. Logo, tal dia do Senhor se cumprirá após o fechamento das 70 semanas de anos proféticas de Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 27, que resultará na vinda do Messias, ou no retorno de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 4. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Logo, a igreja fiel do Senhor Jesus estará na terra, de modo que esta deverá vigiar para que, quando este dia se concretizar na face da terra, esta não seja pega de surpresa, desprevenida, e não será. Porém, as virgens loucas, por exemplo, estas, sim, serão pegas de surpresa e desprevenidas e despreparadas. Mas a igreja fiel, esta vai estar ligada, discernindo, se preparando cada vez mais, de modo que ela não será pega de surpresa pelo dia do Senhor que virá como ladrão para muitos. Número 33. O dia do Senhor virá como ladrão da noite, trazendo consolo, redenção e salvação para uns, porém, vingança e espada sobre outros. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E por fim, número 34, o dia do Senhor é também chamado de dia de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Resumindo, com base no que os textos da Palavra de Deus nos informaram, após uma análise da Bíblia de capa a capa, nós entendemos que o dia do Senhor, chamado por outros nomes, trata-se da vinda do Senhor após o fechamento da última semana de anos em Daniel capítulo 9, versos 24 ao 27. Mais precisamente, será no Armagedon, após o cerco que ocorrerá no tempo dos gentios inimigos. Tal dia virá como ladrão da noite sobre os filhos das trevas, bem como sobre a igreja louca e negligente, que serão pegos de surpresa juntamente com os adeptos do sistema do governo do anticristo. Nesse dia, o Senhor virá visível e gloriosamente com os santos anjos, trazendo salvação e consolo para o povo fiel de Deus e de Cristo, livramento para os integrantes da casa de Judá, pois receberão do Espírito de Deus que será derramado sobre eles e clamarão pela vinda de Cristo, e esta ocorrerá, e verão, vindo dos céus, o Messias, e nele crerão de todo o coração e se lamentarão com suas famílias. É nesta vinda que se dará o arrebatamento da igreja, ou seja, a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja será no dia do Senhor, também chamado de dia de Cristo, dia de Deus, o dia do grande Deus. Tal dia envolve salvação, livramento e repentina destruição. Tal dia também engloba alegria para uns, lamento para outros e surpresa para outros. Esse dia trará salvação, livramento e também repentina destruição, citada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 ao 3, que será para os ímpios, para os apóstatas, para os inimigos gentios que desde a quebra do pacto perseguiram impiedosamente as testemunhas de Deus e de Cristo sobre a terra, testemunhas estas que atuarão fazendo sinais semelhantes a Moisés e a Elias. Perseguição esta não mais de uma forma isolada, em pontos específicos, como ocorre até os dias atuais, mas sim de um modo generalizado, abrangendo o mundo todo. Quem escapará neste dia? Número 1. Aqueles que estiverem vigiando, ou seja, as virgens prudentes. Número 2. Aqueles que se voltarão para Deus e para Cristo em arrependimento e que não abraçarão o sistema do império ou do reino ou do governo do anticristo sobre a terra, a saber, o remanescente fiel da casa de Judá, bem como as ovelhas que são mencionadas em Mateus no capítulo de número 25. Quanto ao mais, todo o restante será destruído,
exterminado, de modo que não restará um pecador sobre a face da terra. Nesse mesmo dia do Senhor, que se cumprirá após a grande tribulação, no Armagedon, antes do estabelecimento do milênio, em um mês, em uma semana, em um dia, em uma hora que não foi revelado por Deus nas Escrituras Sagradas, ocorrerá a vinda de Cristo e a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja fiel e prudente, que guarda os mandamentos de Deus e a fé, a confiança no Senhor Jesus Cristo, sendo fiel, leal a Deus e a Cristo até em meio à ameaça de morte, se preparando e vigiando dia após dia, ligado nas profecias, ligado, atento aos sinais no céu e na terra, havendo rompido de vez com o sistema religioso pervertido, adulterado, apóstata, prostituído, idólatra, por homens que, com uma mentalidade das trevas e não da luz, influenciados pelo espírito da Babilônia, a grande prostituta, mantêm, enganam, manipulam, roubam, matam, destroem, assassinam. Esse mesmo espírito e essa mesma mentalidade que tem agido em parte da igreja nos dias atuais agirá também no reino do anticristo e através do anticristo e do falso profeta. Mas a igreja fiel é convidada e convocada a se afastar desse sistema prostituído e influenciado pelo espírito da Babilônia. O espírito de Nimrod, o espírito que agiu na vida de Nimrod e através da vida de Nimrod, espírito este que tem agido nos filhos da desobediência, que tem agido e atuado no sistema religioso, por detrás do sistema governamental. Sai dela, povo meu, porque o dia do Senhor virá.